Oi, meus lindos! O assunto de hoje é o assunto que nós estávamos debatendo no grupo do Facebook, na verdade em vários grupos lá do Facebook que nós temos, e aí o povo falou, não, fala sobre isso. Na verdade são dois temas. Um eu vou trazer hoje e na segunda-feira eu vou trazer o outro. Eu tô postando um pouco atrasada, porque a semana foi super corrida, mas já vou falar sobre isso. Eu vou trazer inicialmente dois casos, todos são verídicos, e depois mais dois casos mais complexos verídicos também, para entender um pouco mais esse tema. O primeiro caso que eu vou falar para vocês é um rapaz, ele teve ele foi criado num ambiente completamente desestruturado, em que o pai era um adúltero compulsivo, e ele via desde criança aquela situação, a mãe sofrendo muito pelas atitudes do pai. Inclusive o pai teve filho da idade dele, ele estando casado com a mãe dele, o pai teve filho fora do casamento, ainda tinha outras relações extraconjugais fora do casamento, né? Então ele via todo aquele contexto, a mãe sofrendo e tal. 10 anos de idade, os pais dele se separaram. E aí, o que ele lembra muito da infância dele, ele falou, não, meu pai era um homem muito bom, ele sempre me dava muito presente, ele sempre viajava, quando ele voltava ele me dava um presente. E aí, a visão que ele tinha de pai bom era essa, que o pai dele era uma pessoa que ele gostava muito, que era carinhoso, mas que ele sempre dava muito presente pra ele. E aí, quando ele cresceu, ele começou a reproduzir o comportamento do pai. Apesar de ver a mãe sofrendo tanto que ela sofria, ele se tornou um adúltero compulsivo também, e em todo relacionamento dele, ele sempre fazia as pessoas sofrerem muito. Só que ele não identificava isso. E ele tem um filho também, e nesse filho ele fazia a mesma coisa, compensava a ausência dele, sempre o carinho dele, sempre com presentes, né, para o filho dele. E reproduzindo o mesmo comportamento que o pai. E ele não enxergava que ele estava reproduzindo o mesmo comportamento do pai, aquele pai que era adúltero, que fazia a mãe sofrer, mas que para o filho era um homem muito bom porque ele dava presente. Ele se tornou um homem adúltero, que sempre fazia as pessoas com quem ele se relacionava sofrer muito, mas que para ele, na visão dele, ele fazia muito bem o filho dele, porque ele sempre deu muito presente. E a questão de ser atencioso, carinhoso, a visão dele era de que tinha que dar muito presente para o filho dele. O primeiro caso foi esse. O segundo caso, relacionado à violência doméstica. A questão da violência doméstica, eu fiz um estudo relacionado à violência contra a mulher, e eu vou falar sobre violência doméstica porque nos casos que identificaram relacionado à violência doméstica, as pesquisas identificaram, e estudos bem aprofundados a respeito do tema, que as crianças do sexo masculino que viam a mãe ser espancada pelo pai na infância reproduziam o mesmo comportamento do pai quando adulto. Bizonha, né? O outro caso que eu vou trazer para vocês agora são fatos mais graves. O primeiro que eu trouxe para você foi questão de traição, adultério. O segundo que eu trouxe para vocês foi relacionado à lesão corporal, né, violência contra a mulher. O terceiro caso e o quarto caso que eu vou tratar com vocês são verídicos também. Aconteceu aqui no meu estado, que é o estado de Goiás, que é homicídio, tudo contra a mulher. Esses casos eu não vou poder citar as pessoas envolvidas, porque eu tive acesso ao laudo psicológico emitido pelos psicólogos relacionados a esses dois presos, né? Eles foi um caso muito famoso aqui no estado, a repercussão que deu aqui, né? Nosso estado ficou muito famoso por causa desses casos, teve outros, mas esses dois especificamente, né? E nesse acesso ao laudo que nós tivemos, desses dois presidiários, o que a gente identificou, meu professor havia passado para nós, na época eu fiz uma pós-graduação, e essa pós-graduação era em criminologia, né? E aí meu professor que atendeu esses dois presidiários, emitiu o laudo e passou pra gente com intuito acadêmico. E aí num dos casos, que foi um indivíduo que matou a namorada, esquartejou ela, a repercussão foi internacional, na verdade, porque a namorada dele não era brasileira, era estrangeira. Na análise do laudo dele, o que a gente identificou em relação a problemas da infância, né? Meu professor havia perguntado para ele se ele sentia alguma falta em relação à infância dele. Ele falava assim, eu sinto falta de um pai que jogasse bola comigo, que me buscasse na escola. Detalhe, ele tentou matar o irmão dele quando ele tinha 10 anos de idade. E aí, já depois de adulto, ele cometeu esse crime. O segundo caso, que foi repercussão no Brasil inteiro e âmbito internacional também, porque houve um homicídio, foram vários homicídios de mulheres e várias estrangeiras, né? E esse caso a gente teve acesso ao laudo também, o que
o meu professor perguntava para ele e estudou sobre a história desse rapaz, foi que ele teve uma criação muito boa. Ele não foi criado pela mãe, mas ele foi criado pelo pai. E o pai dele era um homem muito bom, presente, ensinava questões de trabalho. Ele nunca foi rico, mas ensinava questões de valores, trabalho, enfim. E aí, o que aconteceu? Ele não foi criado pela mãe. E ele sempre teve aquela ânsia de conhecer a mãe dele. Quando ele tinha 15 anos de idade, uma pessoa foi e falou: você quer conhecer a tua mãe? Vou te levar lá na tua mãe. E foi levar lá na mãe dele. Quando a mãe dele viu ele, xingou ele de tudo. Tira essa praga daqui, que eu não quero ver essa praga, que não sei o quê. Olha o gatilho, né? E aí eu acho que foi o ponto inicial, começou a repulsa contra mulheres, no caso específico. O que eu relatei para vocês foram 4 casos. E esse vídeo fala sobre como tratar a mágoa, ou como aliviar a mágoa que a gente sente por alguém. O que eu faço em relação à mágoa que eu sinto por alguém, eu analiso o contexto que essa pessoa foi criada. No primeiro caso, a questão da traição, adultério, porque várias pessoas vivenciam essas situações. Segundo caso de violência doméstica, muitas mulheres vivenciam essa questão de violência doméstica. Terceiro e quarto caso são os casos mais graves, questão de homicídio. Mas assim, é para vocês entenderem o contexto, a gravidade de uma questão de desestrutura familiar. E aí vocês vão falar assim: ah, tá bom, Thaline, mas nem todo mundo que foi criado nesse contexto é assim. Olha, cada caso é um caso, né? Cada um trata a sua dor de uma forma. Eu tô trazendo esses casos para vocês porque nesses casos, tanto no primeiro e no segundo, a questão do adultério e a questão da violência doméstica, as pessoas inconscientemente reproduziam o mesmo comportamento dos pais. E aí fica um alerta: a pessoa com quem você se relaciona, se você já tem um contexto, tem uma visão. Olha, a pessoa que eu me relaciono tem uma desestrutura familiar, é assim assado. Como é que foi a infância dessa pessoa? Então eu posso poder trabalhar melhor aquela situação, para me perdoar aquela pessoa. Quando eu entendo o histórico familiar dela, que ela foi criada, fica muito mais fácil para eu entender a questão: ah, minha mãe me agredia muito, meu pai me batia muito na infância e tal. Pois é, mas qual foi o contexto que teu pai e tua mãe foram criados? Ah, uma pessoa que não tiveram presença paterna, não tiveram presença materna. Foram espancados na infância, reproduzindo o mesmo comportamento. Então, cabe a nós tratar de forma diferente. A partir do momento que eu entendo aquele contexto, se eu posso ter a oportunidade de evitar aquele tipo de relacionamento, eu posso evitar analisando o contexto que a pessoa for criada. Não significa que aquela pessoa vai reproduzir aquele comportamento, não é isso. Mas pode vir a acontecer, como eu expliquei para vocês agora, né, em relação a esses temas. E agora, se eu já estou dentro de um relacionamento, a pessoa me magoa, a minha namorada é adúltera, o meu namorado é adúltero, meu esposo, minha esposa e tal. Então vamos analisar o contexto. Qual que é a criação que tua esposa teve? Como é que ele foi criado? Como é que foi a infância dela? Entendeu? Começa a analisar tudo isso. Quando você começa a analisar, a enxergar, bom... E é isso, quando você começa a entender o contexto que essa pessoa foi criada, o contexto vivenciado pela pessoa, você vai diminuindo a mágoa, o rancor, a raiva que tem aqui dentro. Porque eu começo a ficar muito mais com dó da pessoa, daquele contexto que ela foi criada. Eu falei, bom, a pessoa não teve presença materna, não teve presença paterna, foi criada num ambiente totalmente desestruturado, foi desprovida de carinho, não teve alguém que pudesse ser mais presente, alguém que fosse participativo, foi criado um dia numa casa de uma pessoa, outro dia na casa de outra pessoa. Então, eu trato dessa forma, eu procuro analisar o contexto que aquela pessoa foi criada, o que ela vivenciou, e aquilo começa a diminuir no meu coração, porque eu fico tanta dó da pessoa, eu começo a ficar com dó. Lógico que assim, não é rapidão, né, porque a gente falando fica muito mais fácil, quando a pessoa tá bufando de raiva, né, até passar aquela mágoa que a gente tá da pessoa, demora um pouco, mas se você começar a fazer essa técnica, né, esse treinamento de todos os dias, entender o contexto, você vai começar a perdoar aquela pessoa. É questão de tempo, né? Que não é rápido. Mas aí vai diminuindo todo aquele sentimento ruim que tem dentro do teu coração em relação a essa pessoa. E é isso que eu vim trazer pra vocês no dia de hoje. Um beijo no coração, que possamos tratar essa raiva, essa mágoa que a gente tem das pessoas, fazendo isso, né? Pra procurar diminuir, porque a raiva faz mal pra quem tem, né? E eu falo nesse contexto porque muito melhor a gente cuidar da gente do que ficar guardando mágoa. Esquece aquilo que passou, exclui a pessoa, deleta a pessoa da tua vida como se ela nem tivesse existido. Começa a reescrever a tua história, né?
uma história diferente, uma história que te faz mais forte, porque apesar de todo esse aprendizado, te fez mais forte, que você possa ter aprendido alguma coisa em relação àquilo que você vivenciou, né? Beijo no coração e fiquem com Deus.